Boa noite, professor. Meu nome é Anderson e eu vou apresentar agora o meu trabalho para a disciplina de Projeto Integrado 2. Iniciando aqui, a gente tem a declaração das bibliotecas, né? As bibliotecas AWARE, que é padrão, a EPROM, para leitura escrita na EPROM, e para o display LCD. Aqui a gente está informando as características do display L2C e aqui a gente declara as variáveis. Eu criei algumas funções para ajudar no código desse programa. A limpeza automática é feita através de uma função que eu criei aqui. Ele vai. O, a questão pede que a gente dê um tempo maior aqui nesse ponto, mas eu coloquei em 1 segundo para melhorar a dinâmica da apresentação quando eu estiver fazendo a simulação. Então, aqui eu usei a função milis, já que tinha também uma orientação para não usar o delay, porque ele para todo o processamento do código. Então, aqui, se a válvula estiver fechada, ele vai entrar nesse bloco, né? E vai resetar o temporizador e vai abrir a válvula, né? Na variável, e aqui ele vai efetivamente colocar no nível alto a saída da válvula, que no caso é o LED, né? E vai passar para a próxima. Se a válvula estiver fechada, ela vai abrir. Quer dizer, se ela estiver aberta, ela vai abrir, né? E vai resetar aqui também o temporizador. Depois que percorrer todas as válvulas, né, que são representadas pelos LEDs, ela vai voltar para a válvula número 2, que é a primeira válvula. Eu coloquei aqui o número da válvula com o mesmo número da saída digital do Arduino. E, né, também depois que percorrer todo o circuito de válvulas, ele vai salvar na EPROM. Ele vai ler na EPROM qual que é o valor que está lá no momento, vai pegar esse valor, né? Aqui a gente faz as conversões de int para byte, que é salvo como byte lá na EPROM, mas a gente precisa transformar em int para fazer os cálculos de soma e subtração, e aqui você vai somar mais um para dizer que um ciclo a mais foi executado. E vai salvar isso na EPROM de forma que quando você desligar o equipamento e ligar novamente, esse dado vai continuar salvo. Aqui é uma função BIP que eu reaproveitei do trabalho da primeira parte da disciplina, que ele simplesmente vai ligar e desligar a saída onde está o bip. E você passa aqui como argumento a quantidade de bips que você vai querer executar. No setup aqui a gente tem a definição dos pin modes, né? Aqui os botões de teste, select e a pressão diferencial, o buzzer e as válvulas, né? Que são representadas pelos LEDs, LED vermelho de falha e o amarelo que indica quando está rodando em modo automático, e aqui também os dois botões de manual automático e o reset. Aqui a gente inicia o display, define luz de fundo e dá os dois bips que foi solicitado lá na questão. Aqui a gente zera o tempo anterior novamente, porque na função de bip ele tem um delay. Então ele rodando o programa eu percebi que estava dando uma interferência. Então nesse momento aqui acabou sendo necessário resetar o temporizador para que isso não afetasse as próximas execuções, os próximos comandos. Aqui a gente vai apresentar no display as mensagens, né? O nome da escola, o nome do curso, meu nome, o meu RA, qual que é o equipamento usado e a mensagem de bem-vindo. Depois de 1 segundo a gente vai limpar a tela e dar o último bip conforme solicitado também. Aqui tem uma função que de 1 em 1 segundo ele limpa o display. Quando você vai colocando números, às vezes um número maior vai ser escrito na tela e o próximo número é um número que tem menos caracteres. Quando é assim, ele não apaga os outros caracteres, então fica um número estranho. Para evitar esse problema, de tempos em tempos eu dou uma limpada no display para
até para manter as informações atualizadas. Aqui a gente faz a leitura do sensor de pressão diferencial, né? E se a pressão tiver passado dos 300 milibar, isso aqui é em formato ainda do sinal, antes da conversão. Esse valor de 614 corresponde aos 300 milibar. Se tiver maior que 614, a saída de falha vai estar acionada. Se tiver menor, ela vai estar desacionada. Bom, aqui a gente vai digitar, a gente vai escrever uma nova mensagem, né? De automático, quando for esse o caso. Quando estiver em alto a chave de automático, ele vai escrever lá alto no display e vai acionar o LED amarelo, que é o LED que vai informar que você está rodando a limpeza em modo automático. E aqui a gente chama aquela função que foi apresentada mais acima. Quando não estiver no modo automático, ele vai estar no modo manual. Nós vamos escrever isso no LCD e vamos escrever também na saída 11 o valor baixo. Estando no modo manual, conforme você vai apertando o botão Select, ele vai selecionando válvulas diferentes para que ela possa ser acionada manualmente. Então aqui, enquanto a válvula estiver menor que 9, ele vai acrescentando e ele escreve esse número também lá no o número da válvula. É escrito também lá no display. Aqui é quando você aperta o botão de teste, né? Que é essa entrada aqui. Se a válvula que está sendo testada estiver ligada, ele vai desligar ela. Se estiver desligada, ele vai ligar. Aqui eu vou escrever lá no display a quantidade de ciclos, e aqui vai mostrar a quantidade de ciclos que já rodaram, ciclos de limpeza automático. Aqui é onde a gente apresenta a pressão diferencial, né? Se a gente tiver a pressão diferencial, a pressão diferencial aqui ela vai de 0 a 500 milibar. Então aqui é feita a conversão para apresentar nesse valor. A conversão do sinal analógico lá, que vai de 0 a 1023. Aqui é o código do botão Reset. Quando você aperta ele, ele vai... Se você apertar ele e tiver no modo automático, ele vai zerar o, o contador de ciclos. Isso é uma das funções solicitadas. Outra coisa que vai acontecer quando você apertar esse botão do Reset, ele vai colocar em modo alto, em valor alto, todas as válvulas, né? E quando você solta, todas as válvulas vão para a posição baixa ou desligada novamente. Agora eu vou apresentar a simulação no Proteus. Colocando para rodar, ele dá aqui os dois bips, começa a apresentar aqui as mensagens na tela. Meu nome, RA, o Arduino Uno, bem-vindo. Ele deu aqui mais um bip e aí passa para mostrar o que é o operacional dele, né? Aqui ele está dizendo que está no manual, a válvula 2 está selecionada. Ele rodou 2 ciclos, que rodou antes quando eu estava fazendo os testes. Aqui já dá para ver que ele já estava salvo a quantidade de ciclos lá na EPROM. E aqui está dizendo que ele está em 300, a pressão diferencial de filtro. Vamos testar aqui então as funcionalidades, colocando então aqui no modo automático. Você vê que ele começa a acionar as válvulas de forma sequencial. E quando terminar o ciclo, ele vai acrescentar um aqui. Acrescentou um. Continua rodando. Vou esperar dar mais um aqui para mostrar novamente lá que vai acrescentar um aqui. Penúltima, última e acrescentou.
e conforme ele for continuando assim, ele vai incrementando. Se a gente pressionar o reset nesse momento, com ele no manual, ele vai zerar. Quando terminar o ciclo aqui, ele vai para o 1 novamente. Caiu para o 1 novamente. Então, ele resetou a quantidade de ciclos que estava na memória da EPROM. Entrando no 2 aqui, eu vou paralisar agora, colocar no manual. Cliquei no manual, ele está dizendo que a segunda válvula está acionada. Vamos testar ela aqui. A segunda válvula é esse número 2 aqui. É o número 2 é a primeira válvula. Pressionando o teste, ele aciona e desaciona. Vamos agora então, por exemplo, selecionar o número 5. 2, 3, 4, 5. Vamos testar a válvula 5. Aqui está, testado. Vamos agora para 9 para testar. 9. Testão, funcionando normal. Bom, um outro teste aqui que a gente pode fazer é o reset. Se você segura, ele aciona todas. Quando você solta, ele apaga todas. Segurou, ele aciona. Tirou, ele volta todas. No automático, ele tem a função, quando ele está no automático, ele aciona esse LED, né? Com a pressão de 300 milibar ou menor, ele roda no automático sem problema. Se você aumenta aqui, ele já aciona o LED de falha e ele para a execução automática. Bom, agora vamos aqui simular um desligamento do equipamento, que seria a mesma coisa que a gente parar a simulação. Repara que ele estava em 3 o número de ciclos. Então aqui a gente desenergizou o equipamento, vamos energizar ele novamente. Depois que derem as mensagens iniciais, ele vai mostrar para a gente de novo o que ele já rodou até o momento 3 ciclos de limpeza automática. Ligou novamente já no 3. Então a gente fez a gravação na EPROM de forma correta. Bom, eu acho que eu já apresentei todas as funções solicitadas. Então, muito obrigado. E é essa a apresentação da primeira parte do meu trabalho.